No Café com Propósito de hoje eu vou te mostrar o padrão da autossabotagem. Como assim? Eu vou te mostrar como a pessoa sabota o crescimento dela quando ela não se sente capaz, segura ou merecedora. Se você quer compreender e se já fez sentido para você, te encontro depois da vinheta. Mais um dia aqui no Café com Propósito, quinta-feira, quase sextando, hein? Amanhã, sexta-feira, mas hoje eu ainda quero te trazer para viver uma quinta-feira excelente e extraordinária. Deixa a sexta para amanhã, meu querido, minha querida. Amanhã você pensa nela, hoje ainda é quinta, vem pra cá. Mas daqui a pouquinho, sábado e domingo tá chegando, coisa boa! Amores, no dia de hoje, no café de hoje, ó, o meu tá aqui, cadê o seu? Gente, eu gostei, viu, de tomar café com vocês. Eu gostei mesmo. A Carlinha mesmo fica perguntando, Dani, não vai fazer o café? Né? Não, Carlinha? E é sobre isso, eu já gostei aqui de tomar café com você, porque esse café tem propósito, e o propósito de hoje é falar de autossabotagem. Gente, esse é um tema desafiador. É um tema desafiador, sabe por quê? Porque ele é uma verdade. Não era pra ser, mas é. A autossabotagem, ela é real. E às vezes você está se machucando porque você está vivendo os efeitos, os sinais da autossabotagem sem saber que isso é autossabotagem. Então assim, ó, eu amo você, amo sua vida, mas saiba que hoje talvez eu vou pegar um pouquinho pesado. Entendeu? Por quê? Porque às vezes, para viver o processo de cura, tem que passar pelo processo da dor de limpar o machucado. Sabe quando a criança chega toda ralada, com o joelho todo ralado? O que a mãe faz? Pega aquele vidrinho desse tamaninho, chamado metiolate. Ah, meu Deus do céu, quando eu lembro desse nome. Você passou isso na sua infância? Eu passei. Joelho ralado, negócio fundo. E lá vem minha mãe com aquele vidrinho metiolate. Ai, Jesus amado. Quando ela abriu o negócio, sabe aqueles quadradinhos? Você passou por isso, né, Carlinha? Muito. Gente, ela tirava aquele negocinho, aquela redinha, quadradinha. Hoje o Gabriel tá aqui também. Gabriel, você passou por isso também, Gabriel? Ai, gente, quando ela levantava, que eu via aquela redinha, já dava um negócio por dentro. O choro vinha sem eu conseguir controlar. E lá vinha minha mãe, passando metiolate no meu joelho. E aí, querido, querida, os vizinhos acordavam. Não tinha um que não ouvia o grito, entendeu? O que é isso? A dor da cura. É sobre isso. Às vezes, para curar, precisa passar pelo processo de limpeza, de purificação. Por que purificação? Porque eu lembrei de outra coisa aqui, Jesus. Olha, gente, o Gabriel e Carlinhos não tá dando não, porque eu tô lembrando de várias coisas aqui na minha infância, vários gatilhos de dor. Eu não me esqueço uma vez que eu me machuquei, e aí... Eu não sei, gente, o que eu fiz, mas enfim, eu sei que estava saindo pus do negócio. E quando eu achei que estava curando, o negócio não estava curando. Aí começou a sair pus. Mãe, o que é isso? Ela, filha, vai ter que limpar isso aí de novo. Eu, não, mãe, tá limpo. Ela, se tivesse limpo, não estaria saindo pus. Eu não me esqueço. Minha mãe me sentou. Aí ela veio com aqueles 2 dedos abençoados dela e começou a espremer. Gente do céu, pensa na dor. Pensa na dor. Mas quanto mais ela espremia, mais pus saía. Mais saía aqueles negócios. Mais saía aquilo. Aí eu fui entender. Na hora, claro que não. Fui entender anos depois. O que minha mãe fez ali naquele momento. Ela não se comoveu com as minhas lágrimas. Ela não se comoveu com os meus gritos. Mas ela terminou o que ela sabia que precisava ser feito. E depois que ela fez aquilo, lá vem ela com aquele raio de metiolate de novo. E passa soro fisiológico, e limpa. Eita, meu Deus do céu, um monte de coisa. Aí ela veio com a gaze, fez bem direitinho, um curativo ali. E vou te falar, viu? Depois que ela fez esse negócio de tirar todo o pus, não é que o negócio cicatrizou? Não é que o buraquinho fechou? Então, às vezes a dor da cura é necessário para ter a cicatrização da ferida. Ferida que ainda tem pus, ela infecciona, ela não cicatriza.
E eu lembro da minha mãe falando, a mãe tá fazendo isso porque a mãe quer seu bem, a mãe tá fazendo isso porque a mãe te ama, senão isso aqui vai infeccionar. Se infeccionar, você vai ter que ir pro hospital tomar injeção. Aí falou, injeção, tá bom, mãe, faz aí o que tem que fazer, entendeu? E aí eu segurava na cadeira aqui com toda a força e ela apertando aquele negócio. E foi sobre isso. Depois disso, aquele machucado, ele cicatrizou e eu vivi a cura daquela ferida. Então, no café de hoje, tudo que eu trabalhar aqui com você é porque eu tenho amor pela sua vida. E eu também quero ver a cura da sua ferida. Mas bora lá? Gente, e o tema de hoje é autossabotagem. Nós estamos desde segunda-feira falando de padrões mentais. E a autossabotagem também é um padrão mental. Você não sabia, né? Pois é. A autossabotagem, ela pode te levar a viver ciclos intermináveis na dor e você não tem ideia de que isso é um padrão mental que está governando os seus comportamentos, a sua mentalidade. E detalhe, se você for para sua família, você também vai encontrar familiares que se comportam assim. Por quê? O padrão mental da autossabotagem é aquele em que você sabota o seu próprio crescimento, seja ele em qual área for, tá? E um dos gatilhos inconscientes que mantém o padrão mental da autossabotagem é você não se sentir merecedora, não se sentir segura, não se sentir capaz. E com isso vai produzindo frases de efeito na sua mente e aquilo vão reger os seus comportamentos. Por quê? Porque essas frases, elas vão se tornar a verdade no seu cérebro. Essa frase, elas vão se tornar um comando para o seu cérebro. Então, é aquilo, você sabe que se você fizer isso vai ser muito bom, vai te dar muitos frutos, você vai ter muito crescimento, você sabe, é o que você quer, mas não é o que você faz. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez te deixe um pouco confusa, mas é verdade. A autossabotagem nem sempre é uma preguiça. Por quê? Porque muitas vezes é conflito interno. Se manifesta como preguiça, mas é um conflito interno. Você quer crescer, mas tem medo de se expor. Você quer vencer, mas tem medo de se decepcionar ou decepcionar o outro. E aí você não sai do lugar. Você quer mudar, mas teme perder a sua identidade antiga. Então, isso é um conflito. Você quer uma coisa, mas na hora de se comportar, você é regido por outra mentalidade. Você tem a mentalidade da vitória, mas você tem a mentalidade do medo. Medo de se expor, medo de decepcionar pessoas, medo de perder a sua identidade, medos que vão sendo criados aqui, e esses medos, eles acabam governando a sua mente. E eles acabam se fortalecendo muito mais do que a vontade de crescer, a vontade de vencer e a vontade de mudar. E aquilo que cresce, governa. Anota isso. Aquilo que cresce, governa. Nossa, isso aqui é uma chave, hein, Carlinhos e Gabriel? Até eu gostei disso, gente. Vou anotar para mim. Aquilo que cresce, governa. Anota bem grandão aí, escreve isso numa cartolina, ó, cartolina, hein? E bota assim, ó, na parede do teto, para você acordar e já enxergar. Aquilo que cresce governa. Coloca na porta da geladeira. Coloca ali no volante do carro, no painel do carro. O que você está deixando crescer na sua vida? Porque aquilo que cresce governa. Agora eu vou ficar repetindo isso. O que acontece na nossa mente, no nosso cérebro? Quando a mente associa o crescimento a possíveis riscos, a nossa mente ela começa a criar atrasos, confusão, procrastinação e fuga. Por exemplo, vamos lá. Eu vou voltar. Se você não assistiu, eu acho que foi o Café com Propósito de terça-feira.
Se você não assistiu, assiste lá, porque para você entender o exemplo que eu vou dar agora, seria legal você assistir. Eu vou te mostrar o que não é. No exemplo não aconteceu, mas vamos tratar como se fosse. Eu falei bastante da Carlinha aqui, com relação a sonhos, com relação a padrão mental. E eu vou voltar no exemplo da Carlinha. Por quê? Vamos lá. O negócio que a Carla está se colocando para fazer, ou seja, consolidar a empresa dela de fotografia e filmagem, que porventura é um excelente trabalho, indico e recomendo. Se ela olhar o negócio dela e não enxergar os riscos que esse negócio traz, ela não está com uma visão de empreendedora. Por quê? Gente, todo crescimento tem um risco atrelado. Todo crescimento tem um risco associado ali. Tá? Então vamos lá. Negócio da Carlinha. Então ela olha a empresa dela e ela pensa, preciso comprar lente tal, a luz tal, o celular tal. Mas só que a gente está falando de um investimento financeiro muito alto, só nessas coisinhas que eu trouxe aqui. Porque olha, misericórdia, viu? Os equipamentos dessa área, socorro Deus. É um investimento pesado, financeiro. Aí, qual que é o risco que ela tem? Poxa vida, mas e se eu investir tudo isso e não conseguir cliente? E se eu investir tudo isso e não conseguir projeto? Como que eu vou pagar? Conseguiu enxergar o risco? É um risco. O fato de ela comprar não é igual à certeza de ela vender o serviço dela. Então é um risco. Se ela não vender, se ela não fechar nenhum cliente no próximo mês, a parcela de todo esse investimento tem que ser paga de qualquer jeito. Então é um risco que ela corre. Se a Carla é dominada pela autossabotagem, pelo padrão mental da autossabotagem, o que vai acontecer? Ela vai começar inconscientemente a procrastinar o trabalho. Então, expandir a empresa, fazer a empresa acontecer, precisa desse investimento. Só que aí, o medo do será que eu vou conseguir o cliente? E se eu não conseguir o cliente para o próximo mês e tal? Este medo, se ele cresce, lembra que eu falei? Aquilo que cresce te governa? Então, se ele cresce, a Carlinha inconscientemente, ao invés de ela começar a buscar cliente no outro dia, ela vai arrumar qualquer coisa para ela fazer. E detalhe, tá? E detalhe. Coisas que têm um fundamento. Por exemplo, ela vai levar o sobrinho na escola ao invés de captar cliente. A mãe dela tem uma consulta que ela nunca acompanhou, viu? A mãe dela não precisa de acompanhante, mas a mãe dela tem uma consulta e ela põe na cabeça que ela precisa acompanhar a mãe na consulta. Você percebe que coisas vão começando a surgir que leva a Carla a procrastinar, a fugir do objetivo dela, captar cliente, fazer o investimento na empresa. Por quê? Porque ela não está enxergando, porque é inconsciente, que dentro dela ela está vivendo um conflito interno muito grande em relação ao risco que o sonho dela tem. E aí, ao invés de ir para o comportamento que vai levar ela ao crescimento, ou seja, ir para cima, buscar cliente, fazer o investimento, ela vai começar a se comportar colocando prioridades em coisas que não são prioridades. Entende por que eu falei que nem sempre a autossabotagem é uma preguiça? Pode estar dentro de um conflito que você não está enxergando que é um conflito. Dani, mas como que eu sei se eu estou com o padrão da autossabotagem ativado? Vamos lá. Vou te dar alguns sinais aqui. Procrastinação recorrente. Número 1. Se você está percebendo que tudo que você precisa fazer você está procrastinando, você pode estar no padrão da autossabotagem. Número 2. Começar e não terminar. Você começa e não termina, porque se você termina, você precisa correr os riscos que estão no processo. Então você começa um monte de coisa, mas você não termina.
você pode estar no padrão da autossabotagem. Número 3, perfeccionismo excessivo. E aqui, meus amores, o perfeccionismo, ele é algo muito forte, porque o perfeccionismo, ele bloqueia a ação da finalização, porque nunca tá bom o suficiente, nunca tá bonito o suficiente, nunca está feito. Sempre está aquém daquilo que você projeta como expectativa. Isso é perfeccionismo. O problema é que o perfeccionismo ele impede a execução, e se não tem execução, não tem finalização. Antes você precisava de um lugar para fazer o seu projeto. Então tá bom. Então quando eu tiver esse lugar, vou dar um exemplo aqui. Quando eu tiver esse lugar, eu vou... Não, vou te dar outro exemplo que é mais comum. Você quer chamar a sua família para ir na sua casa, família, amigos e tal. Aí você fala assim, bom, eu não posso chamar ninguém porque eu ainda não tenho mesa. Ok. Onde eu vou receber as pessoas? Onde as pessoas vão comer? Tá, é coerente. Aí o que acontece? Você vai lá e consegue comprar uma mesa bonita, uma mesa legal. Não estou falando de valor financeiro, uma mesa funcional, bacana. Aí a mesa chegou. Ao invés de você já marcar um convidado para o próximo fim de semana, você fala assim, mas ainda não dá para chamar, porque eu estou vendo aqui que eu preciso pintar a parede porque a parede está feia. Antes você não chamou porque você não tinha mesa, agora você tem a mesa e você também não chamou porque você está achando que você precisa pintar a parede para receber a pessoa. Aí tá bom, passa ali umas semanas ou meses, você pinta a parede. E até então, o tempo foi passando e você não chamou ninguém. E já tem a mesa lá. Aí você pintou a parede. Legal. Poxa vida, agora eu vou chamar. Quem é a pessoa que eu vou chamar? Não. Aí você vai olhar para o ambiente e você vai falar, tá muito sem graça isso daqui. Eu quero que as pessoas... E detalhe, tá? Para cada coisa você vai criando uma história. Não, eu quero... Tá faltando quadros aqui, tá faltando decoração, porque a pessoa tem que chegar e ela tem que se sentir isso, tem que se sentir... E aí você vai colocando coisas que você acredita que é necessária, mas não é. Não é necessária. Isso é o perfeccionismo que está te impedindo de realizar o que precisa ser feito. E aí depois que você põe os quadros, vai faltar outra coisa. Porque, na verdade, você tem insegurança. Você tem insegurança de trazer as pessoas. E N coisas pode estar atrelada a esse e a pessoa não gostar da sua casa, e você não conseguir ser uma anfitriã bacana, mas sempre está relacionado ao medo que você carrega. Então, o perfeccionismo, ele é um sinal da autossabotagem. 4, o desânimo antes de começar algo muito importante. Você tem algo muito importante para fazer, você sabe que aquilo vai alavancar, você sabe que aquilo vai te levar para um lugar mais alto, mas você já... tem que fazer isso. Não faz sentido, era para você estar alegre, eufórica, porque você está fazendo uma coisa que vai ser muito importante para o seu crescimento. Mas aí vem aquele desânimo. E se você for governada por esse desânimo, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagenzinha e vai desmarcar. Simples assim. Vou te dar um exemplo real aqui. Exemplo real. Porque aqui, gente, é assim, transparência, não tem que esconder nada. A Carlinha falou assim, Dani, vamos gravar às 5 horas da manhã? Eita Jesus, essa daí é, foco no resultado. Falei, vamos, pode ser às 6, né? Aí ela, pode. E aí, aconteceu isso aqui comigo, gente. Olha que interessante. Eu amo o que eu faço. E seria muito importante essa gravação. Na hora que o relógio despertou, mas eu estava tão cansada, que eu falei, como que eu vou levantar para gravar? Aí na hora me veio, manda uma mensagem, vê se ela já saiu de casa, se ela não saiu, desmarca. Olha só. Aí eu peguei o celular, pensando ainda se ia mandar, só peguei o celular.
Aí quando eu olhei a mensagem da Carlinha, estou a caminho. Eu, glória a Deus. Levanta daí, Daniela, em nome de Jesus. Entende? Mas assim, ó, um desânimo, e não vinha. E não vinha, e não vinha. Eu, tá, sai pra lá. Sai pra lá, vai acontecer. Vai acontecer. E aí, ó, tenho que mudar aqui, ó. Tenho que mudar a atmosfera, sair do desânimo e ativar o ânimo. Ai, Dani, mas é que eu não me sinto motivada. Meu filho, vai ser motivação mesmo. Essa decepção é um sinal de autossabotagem. Se eu sou governada por ela, eu mandava mensagem pra Carlinha 4 e pouco da manhã e falava, Carlinha, vamos desmarcar? A gente pode fazer outro dia? Só que não. As coisas para chegarem ao fim precisa do meio, e o meio é a execução. Então cuidado, porque você está se autossabotando, tirando o processo, tirando a execução do meio. E por fim, o último sinal. Você começa a pedir desculpas todas as vezes que algo começa a dar certo. Você começa a pedir desculpa, você começa a criar desculpa. Nossa, olha, o negócio tá bombando, o negócio tá começando a acontecer. O bombando, gente, é sair do zero, tá? Você saiu do zero e tem um cliente. Tá bombando. Antes era zero. Mas aí você começa a criar desculpa. Aí sabe o que é? Acho que não vai dar pra continuar isso por causa disso. Totalmente infundado, mas você acredita nisso, tá? Isso é autossabotagem. É medo de crescer. Você pode não estar se sentindo merecedora, você pode estar insegura, você pode não estar se sentindo capaz, e aí você começa a criar desculpas para justificar a não execução. Então, cuidado! Cuidado, porque a autossabotagem pode te tirar do lugar que você precisa estar. Ó, às vezes o seu maior inimigo não é o obstáculo que está na sua frente. O seu maior inimigo é o acordo interno que a sua mente faz com medo. Vou repetir isso. Às vezes o seu maior inimigo não é o obstáculo que está na sua frente, mas sim o acordo interno que a sua mente faz com medo. Cuidado, porque isso vai governar os seus comportamentos. Dominado por esse medo, governado por esse medo, você não executa. Sai daí, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a pensar junto comigo. Pegou o papel e a caneta aí? Se não pegou, pega agora. Bora, bora. O que eu vou deixar para você refletir hoje? Eu preciso que você pense, que você reflita. Qual é a área da sua vida que você diz que quer avançar, mas os seus comportamentos mostram resistência? Quero trocar de carro. Mas toda vez que você vai trocar de carro, acontece alguma coisa, você dá uma desculpa, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba porque você investiu em outra coisa. E às vezes você vai dar uma desculpa dizendo que aquela coisa é importante. E eu sei que enquanto você está me ouvindo, você está brigando comigo, querendo justificar a desculpa que você está criando. Não, Dani, mas você não está aqui, você não sabe se é verdade ou não. Isso aqui era realmente muito importante, eu tive que fazer isso. Mas só que fazer isso te tirou do objetivo. Então, cuidado. Pode ser um sinal de autossabotagem, principalmente se esse comportamento se repete. Então, essa semana, esses próximos dias, a começar de hoje, anota aí no seu caderno. Em que área da sua vida você diz que quer avançar, mas os seus comportamentos mostram resistência? Tenha coragem. Tenha coragem de literalmente lutar contra o inimigo real. O inimigo real pode ser o acordo interno que a sua mente está fazendo com o medo. Eu acredito que você pode vencer esse medo. E nós encerramos o Café com Propósito de hoje. E eu vou esperar a sua resposta, hein? Eu vou esperar a análise da sua reflexão. Até quando? Aí eu deixo essa pergunta para você. Até quando o padrão da autossabotagem vai governar a sua vida? Bora sair daí. Bora viver a realização, a autorrealização e conquistar os sonhos que Deus tem para você. Excelente quinta-feira. Que a paz que excede todo entendimento seja na sua vida, na sua alma, na sua mente e no seu espírito. Fique com Deus e até amanhã.